nome é Paula e começa agora mais um episódio dessa série especial do Dicotomia em parceria com o Ateneu ONU. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a Organização das Nações Unidas. Quando ela foi fundada, para que serve, como ela se organiza, ainda tem dúvidas? Nós vamos te explicar. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. A Organização das Nações Unidas, também conhecida pela sigla ONU, é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento mundial. Foi fundada em 1945 e atualmente é composta por 193 Estados-membros. A ONU é um espaço onde as nações podem se reunir, discutir problemas comuns e encontrar soluções compartilhadas que beneficiem toda a humanidade. O seu documento fundacional é a conhecida Carta das Nações Unidas. Nela, são expressos os ideais e propósitos dos povos cujos governos se uniram para construir as Nações Unidas. O documento declara os ideais, propósitos e a expectativa sobre os membros da entidade. Ou seja, a missão e o trabalho das Nações Unidas são guiados pelos propósitos e princípios contidos na sua Carta Fundadora. Logo no preâmbulo da Carta é colocado o que? Abre aspas. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e afirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sobre as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Fecha aspas. Dessa forma, conseguimos observar que o ponto basilar da organização está ligado à necessidade de promover a cooperação internacional para evitar a guerra e buscar a paz e o progresso social das nações, com base nos princípios da justiça, dignidade humana e no bem-estar de todos. Agora, falando um pouco da organização da ONU, podemos destacar, por exemplo, que essa entidade apresenta 6 idiomas oficiais: inglês, Mr. President of the General Assembly, Excellencies. francês, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, c'est un honneur pour moi. e espanhol. Señor presidente, secretario general, señoras y señores, embajadores, embajadoras, delegados y delegadas. Árabe, معالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. chinês, 这是一个充满挑战的时代，新冠肺炎疫情延宕反复，国际安全形势 e russo. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые коллеги, дамы и господа, мы встречаемся в непростой драматический момент. A ONU possui sua própria bandeira, correios e selos postais, e o seu chefe administrativo é chamado de secretário-geral, que atualmente é o Antônio Guterres. Além disso, é interessante sublinhar que a primeira sede e a estrutura principal da ONU estão em Nova York. É lá que ocorrem, por exemplo, as famosas Assembleias Gerais do mês de setembro, que contam com os discursos dos representantes-chefes dos países membros. No entanto, vale destacar que essa não é a única sede da ONU. A sede das Nações Unidas na Europa, por exemplo, fica em Genebra, na Suíça. Além disso, ela apresenta escritórios em Viena, na Áustria, e em Nairobi, no Quênia, e missões regionais na Etiópia,
Líbano, Tailândia e Chile. Em relação aos seus órgãos principais, eles são divididos em 6: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte/Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado. Dentre esses 6, 2 são popularmente mais conhecidos: a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral da ONU se constitui como o principal órgão de discussão e deliberação da organização. A Assembleia tem como objetivo definir as políticas da ONU. Lá, participam todos os 193 países membros, e o voto é universal, o que concede igualdade a todos os presentes independentemente da sua dimensão geográfica ou territorial. Isso quer dizer que cada país tem direito a um voto. Na Assembleia Geral, são discutidos tópicos referentes a direitos humanos, desenvolvimento sustentável, meios para melhorar as condições de vida das crianças, dos jovens e das mulheres, e tantas outras questões entendidas pela instituição como essenciais. No entanto, vale destacar 2 pontos. A Assembleia discute algumas questões ligadas a conflitos militares, mas não abarca todas as discussões, pois algumas são voltadas especificamente para a deliberação do Conselho de Segurança. Além disso, as questões discutidas na Assembleia têm resoluções que são votadas e aprovadas, porém, elas têm apenas o caráter de recomendação e não são obrigatórias. Outro ponto é que as decisões sobre questões importantes relativas à paz e segurança, admissão de novos membros e questões orçamentais exigem uma maioria de 2/3 da Assembleia Geral. Já as decisões sobre outras questões são aprovadas por maioria simples. Já o Conselho de Segurança da ONU é o principal responsável pelos assuntos ligados à manutenção da paz e da segurança internacionais. Ele toma decisões como a intervenção ou não em um país em guerra, autoriza operações de países em outros que estejam em conflito ou mesmo a execução de certas políticas. O Conselho de Segurança é aquele responsável pelas famosas missões de paz. Ele que determina a criação, continuação e encerramento das missões, de acordo com os capítulos 6, 7 e 8 da Carta da ONU. O órgão é constituído por 15 membros, 5 permanentes, que possuem direito a veto: Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China, e 10 membros não permanentes, eleitos pela Assembleia Geral por 2 anos. Nos termos da Carta da ONU, todos os Estados-membros são obrigados a cumprir as decisões do Conselho. O Conselho de Segurança assume a liderança quando se trata de determinar a existência de uma ameaça à paz ou um ato de agressão, convidando as partes em disputa a resolvê-la através de meios pacíficos, e emite recomendações sobre soluções. Em alguns casos, o Conselho de Segurança pode recorrer à imposição de sanções, ou até mesmo autorizar o uso da força para manter ou restaurar a paz e a segurança internacionais. Ademais, é importante sublinhar que o sistema da ONU, também conhecido como a Família das Nações Unidas, é formado por programas, fundos e agências especializadas. Dentre os fundos e programas, podemos citar o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Dentre as agências especializadas, podemos citar, por exemplo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Algo interessante de se comentar sobre as agências especializadas é que elas são organizações autônomas que trabalham com as Nações Unidas. Algumas já existiam antes da Primeira Guerra Mundial ou estavam associadas à Liga das Nações. Outras foram criadas pela ONU para atender às necessidades emergentes. Além dessas, a ONU também é composta por entidades e órgãos, como é o caso do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, e da ONU Mulheres. Por fim, ao falarmos da ONU, é impossível não tocar no assunto da Agenda 2030 e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vão muito além das questões climáticas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação
para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que as pessoas de todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Eles são divididos em 17 objetivos. São eles: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e, por último, parcerias e meios de implementação. Enfim, falar sobre a Organização das Nações Unidas dá muito pano para manga. Nesses poucos minutos, apenas fizemos um sobrevoo e esperamos que tudo isso seja um ponto de partida para que você se aprofunde ainda mais. Nos próximos episódios, você poderá entender mais alguns detalhes sobre o trabalho da ONU. No nosso Instagram, @dicotomia_cast, você pode enviar suas dúvidas sobre o tema, que vamos responder no privado ou em vídeo. Além disso, você pode se aprofundar nas discussões a partir dos materiais produzidos, como o guia de estudos e os materiais complementares. E é isso! Fiquem ligados nas novidades do Dicotomia e do Ateneu ONU. Esperamos vocês nas simulações, viu? Até lá! Tchau, tchau!